Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Eu sou a Juliana Souza e hoje eu venho contar mais um tema, mais um depoimento que é importante, que eu considero importante compartilhar nessa minha experiência que eu tive, né? Após, eu não vou dizer após a depressão, mas a depressão foi um período em que eu realmente tive que parar e começar a ajustar algumas coisas. Foi o período em que eu busquei por autoconhecimento e eu tive que voltar lá no útero, sabe? Da minha mãe, assim, e começar a ressignificar muitas coisas. E eu falo de muitas coisas não só em relação à minha mãe, mas em relação ao mundo, a perspectiva de mundo, a visão, uma nova realidade de acordo com as minhas vivências, com as minhas experiências bem-sucedidas e aquelas que não foram tão bem-sucedidas assim. Então, nesse campo observacional que eu passei, eu comecei a reparar numa coisa assim que não numa coisa, mas numa atitude e em comportamentos que assim isso que eu vou compartilhar, isso que eu compartilho com você agora é muito particular, porque cada pessoa pode ou não se identificar com isso, mas foi um campo observacional que eu comecei a desenvolver através de algumas percepções que eu fui tendo. E como eu já falei aqui que um dos meus maiores desafios era o meu relacionamento com a minha mãe, com meus pais no geral, mas a minha mãe muito mais, e eu comecei a observar nesses meus períodos de dores, dessa dinâmica da rejeição, do complexo de inferioridade, sabe? De ver as experiências se repetindo em todas as áreas da minha vida e eu tendo sempre os mesmos comportamentos, onde eu tive que erradicar, onde eu tive que voltar, analisar e corrigir, ressignificar algumas coisas, para que eu pudesse ter uma nova visão, um novo amadurecimento sobre a vida, sobre a minha vida. Não exigir tanto do outro e também não exigir tanto de mim. Tá meio bagunçado, né? É um estudo meio complexo que eu tive que fazer minuciosamente na minha vida. E uma das coisas que eu pude observar, que foi o caminho que me levou a ressignificar, a transformar todas aquelas memórias que eu tive na minha infância, né? Na fase de criança e adolescência, na minha infância no geral, e eu tive que observar e analisar e começar a montar um quebra-cabeça de uma forma mais coerente, entendendo que a minha mãe é e foi, né? Foi e é aquilo que ela pode ser dentro daquilo que ela aprendeu, e eu não posso ficar julgando ou exigindo algo que ela não vai poder me dar. Isso foi uma coisa que eu aprendi duro, de uma forma muito dura, buscando no autoconhecimento, porque a gente acha que a gente consegue mudar a outra pessoa e não é assim que funciona. É a gente que muda, é a nossa mentalidade, perspectiva, através do autoconhecimento, e é a gente que muda, é a nossa visão que muda sobre uma relação, sobre um acontecimento, sobre uma vivência, que ela pode ou não mudar. E tem coisas que não vão mudar. Não vão mudar, porque a mudança não depende de você, não depende de mim, depende muito do outro. Mas quando eu comecei a desmanchar aquela visão negativa da rejeição que eu sentia e que eu percebia que eu tinha da minha mãe com a minha mãe, e no momento que eu comecei a querer ressignificar, a mudar isso, porque aí eu passei a entender que tudo aquilo que eu replicava e tudo aquilo que eu emanava era tudo que estava voltando para mim, e eu muitas vezes repetia os mesmos padrões. Foi aí que eu tive que mudar. E eu lembro que um dia eu comecei a fazer algumas conexões muito pessoais, é uma coisa assim, muito assim da minha cabeça, mas é umas conexões, claro que não foi só minha, foi através de estudos que eu fui tendo. Mas eu comecei a fazer algumas conexões e observar.
eu comecei a observar o relacionamento que eu tinha com a minha mãe, e depois o relacionamento que eu tinha com as minhas amizades femininas. Depois eu comecei a observar as minhas líderes, qual era o meu relacionamento com as minhas líderes femininas, né? Depois eu comecei a observar as sacerdotisas, o meu relacionamento com sacerdotisas, o meu relacionamento com as santas. E santas, eu tô falando de divindades assim femininas, de várias divindades femininas, de várias religiões. Eu comecei a prestar atenção como era a minha relação a isso. A minha relação, sabe, com essas divindades femininas, a minha relação com as lideranças femininas, a minha relação com as amizades femininas. E eu comecei, sabe, qual era a minha reação com a água. Porque a água, em alguns estudos, a água é tida como o sagrado feminino, porque é ela que supre, né? Ela que ampara, ela que abastece, que energiza, que dá vida. E tem muito a ver com o órgão feminino. E aí eu comecei a observar como que eu tratava o meu corpo. Como é que eu tratava o meu lado feminino. Eu comecei a viajar, literalmente, observando o meu comportamento nessas situações, nessas extensões da vida. E assim, depois disso, depois dessa observação que eu tive, eu comecei a entender que eu ainda tinha assim uma resistência muito grande a isso. Uma porque a amizade que eu mais tinha era amizades mais masculinas do que femininas, porque eu tinha a visão de que a amizade feminina não era tão sincera, era muito competitiva. E aí entra outros critérios, entra outra coisa que não é esse contexto que eu quero falar agora. Faz sentido em algum momento? Sim, mas não é isso que eu quero falar agora. Eu comecei a observar como que eu lidava com as cantoras, sabe? Tudo que envolve a mulher, o lado feminino, eu comecei a prestar mais atenção em como eu respondia, em como eu me comportava em relação ao feminino. E eu vi que eu tinha muita resistência. Eu tinha muita resistência com água, eu tinha resistência com amizades femininas. Eu sempre optava muito por amizade, né? Preferência mais amizade masculina, porque eu falava, eu consigo ter mais facilidade em me envolver, em me relacionar mais com homens do que com mulheres. Mas tudo isso era o resultado da dificuldade que eu tinha em lidar com a minha mãe. A dificuldade que eu tinha em lidar com o meu corpo feminino. Sabe? Aquela coisa de aceitação. Aceita quem você é, aceita seu corpo. Você é perfeita, você é amada, você é querida, você é linda. Aceita você, assim, do jeitinho que você é perfeita, você é única. Sabe? E aí eu comecei a observar isso. Depois dessa dinâmica, eu comecei a observar o comportamento que as minhas amizades, principalmente femininas, desenvolvia com suas mães, com as suas líderes. E assim, foi uma pesquisa muito pessoal, né? Não foi uma pesquisa, como que eu posso dizer assim, não foi um campo científico, não foi um estudo que eu fiz entrevista com pessoas, mas assim, conversando, foi uma coisa muito informal. Em conversas indiretas, sabe, com mulheres, e eu comecei a observar que muitas delas, ou melhor, a maioria das pessoas das quais eu me relacionei, para fazer essas perguntas informais e também começar a observar, a maioria delas tem dificuldade com as suas mães, que também tem dificuldade com suas colegas de trabalho, que também tem dificuldades com água, sabe? De se hidratar o corpo, cuidar do corpo, que também tem algum complexo de inferioridade. E assim, eu comecei a fazer essas associações e depois eu comecei a olhar para as pessoas, para as mulheres, né? Que eu me relaciono, que eu conheço, né? Que é da minha convivência.
Eu comecei a observar mulheres que lidam bem com suas mães, que têm um tratamento significativo, harmonioso. Não estou falando de uma limitação, de uma perfeição, não é isso. Eu estou falando simplesmente da relação, da troca. E as mulheres, gente, é uma pesquisa pessoal que eu fiz, dentro de uma observação. Então, assim, as mulheres que lidam bem com suas mães, que têm uma relação mais harmoniosa, são as mulheres que altamente têm a sua autoestima mais elevada, são as mulheres mais seguras, são as mulheres que conseguem se relacionar de uma forma harmoniosa com outras mulheres, são as mulheres que cuidam dos seus corpos, né, que aceitam exatamente quem elas são as mulheres que têm mais autoconfiança. E eu comecei a observar tudo isso. E eu falei, gente, que legal! Então eu vou repaginar essa minha vivência, essa minha experiência de dor e vou começar a trazer, né, a saúde, né? Um conhecimento mais amplo, mais expansivo. Não me limitando somente naquelas vivências de dor, mas limpando, amadurecendo, crescendo e me tornando uma pessoa melhor. E foi exatamente o que eu fiz. Eu voltei, eu já falei da prática do Ho'oponopono num outro vídeo, que foi uma prática fundamental para mim, né? E eu voltei a usar essa prática com mais consciência, pedindo para que o Divino Criador limpasse e limpa em mim todas as memórias de dor, de trauma, de sofrimento, de rejeição, de inferioridade, de tristeza, sabe? Eu comecei a usar a prática do Ho'oponopono com mais consciência e trabalhando exatamente nesse ponto. E foi incrível, porque eu passei a reconhecer todas as forças da minha mãe. Eu passei a reconhecer todas as qualidades da minha mãe. Eu passei a reconhecer o quão a minha mãe é importante na minha vida. O quão a minha mãe foi forte, porque ela viveu um relacionamento abusivo, onde havia muita agressão, e ela estava grávida, e ela passou por todas as dificuldades que todas as mulheres que passam por essa situação passam. Então elas sabem como que é viver num inferno astral, né? Um inferno terrestre, vamos dizer assim, passando todas as dificuldades, né, emocionais e sentimentais, conflitos, e ainda carregando um bebê, sabe, na barriga, trabalhando, estudando, procurando o melhor. Isso, todas essas forças, essa potencialidade da minha mãe, ela começou a crescer e se mostrar cada vez mais. E eu fui reconhecendo a preciosidade que a minha mãe é. Eu fui conhecendo a força que minha mãe tem. Eu fui reconhecendo a fortaleza que minha mãe é. Eu fui reconhecendo todos os esforços da minha mãe. Eu fui reconhecendo no corpo da minha mãe a similaridade do meu corpo. Eu fui realmente honrando a minha mãe por aquilo que ela exatamente é. E quando eu comecei a entrar nesse processo dessa transformação, dessa ressignificação, né, dessas mudanças de pensamento, de atitude, de comportamento, eu fui me relacionando melhor com a água, eu fui relacionando melhor com o meu corpo, aceitando o meu corpo, assim, do jeitinho que ele é perfeito, ele é perfeito, ele é maravilhoso,
sabe? Eu passei a aceitar, sem medo, sem receio. Eu amo o meu corpo, eu aceito o meu corpo, eu aceito meus órgãos, eu aceito a água, sabe? Eu passei a ingerir mais a água, eu passei a nutrir mais o meu corpo. Eu passei a olhar para minha mãe com um olhar de amor e não com um olhar de julgamento. Tá tudo flores? Não, né, gente? Tem aquela, né? Tem aquela tretinha lá de vez em quando que não pode faltar. Mas eu reconheço todos os potenciais da minha mãe. E isso mudou o meu relacionamento com mulheres. E eu comecei a ter mais a proximidade, né, a aproximação com mulheres. Eu comecei a ter mais contato com mulheres. Eu comecei a olhar para as líderes de trabalhos ou de qualquer outras frentes de uma forma totalmente diferente, reconhecendo nelas a potencialidade, a força que cada uma delas tem. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente consegue atingir essa maturidade, esse auge do conhecimento. Porque tudo se transforma, tudo se transforma. Por quê? Porque eu comecei a mudar aqui, ó, a minha mentalidade, usando práticas, sabe? Fazendo análises, autoobservação de mim, do outro, e como as situações aconteceram, como pode mudar, o que pode ser feito. É a informação que veio para mim de uma forma mais clara, mais objetiva, e ali eu fui ressignificando, eu fui curando essas memórias de dor, essas memórias de dores, essas memórias de angústia, essas memórias de sofrimento. Quando eu praticava e pratico muito, né, a técnica do Ho'oponopono, Divino Criador limpa em mim, limpa em mim. E à medida que eu vou sendo limpa, a minha visão vai ficando mais nítida. E a cura vai acontecendo. E a evolução vai crescendo. Porque é assim. É saber que todos os dias a gente pode fazer alguma coisa pra gente melhor, de uma forma melhor, por nós e para nós. É acreditar que sim, podemos curar a nossa vida. Acreditar no futuro, acreditar que podemos. Acreditar que tudo é possível. Basta querer, ir em busca e ter paciência com você, no seu processo. A cura vem, o crescimento vem, tudo vem. É questão de tempo. E ó, promete pra mim que você vai cuidar de você. É o que eu espero pra você, e tenha um novo e um lindo aprendizado, um caminho rico pra você. Até o próximo vídeo.